Isabel Franco. Nós estamos muito curiosos para entender como é que a gente pode evitar a corrupção empresarial. Olha, é super interessante, porque, na verdade, as pessoas costumam achar que a corrupção não é aqui, entendeu? A corrupção é com o Paulinho do PDT, o Zé Dirceu, enfim. Não, ela é aqui sim. Toda pessoa que, de alguma maneira, sabe, você ouve dizer aqueles absurdos, o pai que comprou a carteira de motorista do filho, isso é uma corrupção clara. É. Mas vamos falar... Dentro de casa tem um monte, Dentro né? de casa. Então, até essa coisa, sabe, do jeitinho brasileiro, vou dar um jeitinho, é maravilhosa enquanto fica na base da simpatia, que você faz por amor, por carinho, entendeu? Isso é lindo. Mas quando esse jeitinho propicia à autoridade governamental uma vantagem indevida, eu estou falando vantagem indevida, que é o termo da lei, porque eu não estou falando só de dinheiro, tem várias coisas que podem ser oferecidas ao corrupto. Então, nós estamos falando que a corrupção começa aqui, comigo e com você. Claro. Entendeu? Você fala assim, eu sou contra a pirataria, mas, puxa, eu vou fazer só esse MP3 por aquele site que eu consegui, né? Tá aqui, ou eu sou contra a pirataria, comprar, mas eu vou levar um monte de software pirata para minha empresa porque tá caro. Ou seja, e aí eu vou mostrando dentro da minha família que a corrupção é uma coisa absolutamente normal do dia a dia. Depois eu quero ter líderes conscientes. Na empresa. Então, muito obrigada, você matou a charada. A corrupção é feita por pessoas como eu e você. Na empresa, quando as pessoas veem uma oportunidade de alguma maneira, terem algum proveito ou darem um proveito para a empresa e fazer as coisas da maneira mais facilitadas, elas acabam colocando a empresa em perigo, em risco com relação a isso, tá certo? Então, os programas de prevenção à corrupção, eles começam exatamente assim, na conscientização das pessoas. Nós começamos com treinamentos para todo mundo. Para todo mundo você pode imaginar. Alguns clientes meus, eles dão um treinamento, eles vão para o Brasil inteirinho, dando treinamentos para pessoas como eu e você. E, Cristina, é um trabalho emocionante, porque você começa a perceber que as pessoas não sabem o que é corrupção, elas acham que essa coisa de... Não, mas eu dei lá uma bolinha para o cara só para ele, sabe, soltar um papel lá na junta comercial, no cartório mais rápido. Isto é corrupção, porque algumas autoridades governamentais, elas criam a dificuldade, por quê? Para vender a facilidade, não é verdade? E você vai lá e compra a facilidade. Essa é a indústria da corrupção. É a corrupção. Né? Como criar dificuldades para depois vender facilidades. Agora, se eu e você não pagarmos por essa facilidade, não havendo corruptor, não há o corrompido, porque acaba-se aí, tá certo? Parece simples o que eu estou falando, mas é a premissa máxima. Claro. É essa. Se não houver aquele que paga, não há o pagamento, claro, não há corrupção. pagamento. Exatamente isso. Então, as empresas hoje, por bem ou por mal, infelizmente, elas estão sendo forçadas, a maioria delas, principalmente as multinacionais, a terem esses programas de prevenção. Por quê? Porque o mundo inteirinho, e eu estou deixando claro, não é só o FCPA que eu falei antes, que é essa lei americana, mas é um conjunto de convenções da ONU, da OEA, da Comunidade Europeia, que hoje em dia estão penalizando severamente as empresas que não têm um programa de corrupção e que são pegas corrompendo de alguma forma. Então, o programa é básico, ele é necessário para que seja uma atenuante às empresas se elas forem pegas num processo de investigação. E mostra também a credibilidade. Você falou no bloco anterior, muito certamente, de que o consumidor, ele hoje em dia, diante de uma série de escolhas, todas mais ou menos parecidas, vai comprar um carro, Gol, Clio, é tudo parecido, tem mais ou menos o mesmo desempenho, o mesmo preço, eles vão naquela empresa que tem responsabilidade social, porque, na verdade, um bom programa de combate à corrupção começa com um código de ética na empresa. As empresas brasileiras estão começando a ter, as empresas multinacionais, por conta desta lei americana e das convenções contra a corrupção do mundo inteiro, elas estão já
há anos-luz na frente da gente com relação a isso. Mas as empresas brasileiras, cada vez mais, têm os programas e têm o código de ética e já estão nisso, porque elas vivem se relacionando com empresas estrangeiras. Claro. E isso ganha credibilidade com esses programas. Muitas delas, você tem visto, têm colocado, aberto seu capital na Bolsa em Nova York, por exemplo. Então, com isso, elas também estão tendo que chegar nesse patamar. Os programas de anticorrupção, como eu disse para você, começam com treinamento em todos os níveis da sua empresa, e esse treinamento é fantástico. Cristina, não posso te dizer, porque realmente eu fico até muito emocionada. Porque mexe com a consciência humana, né, Isabel? Quer dizer, a gente estava conversando outro dia com uma líder muito jovem que tem todo esse projeto Cala a Boca, Já Morreu, né? E eles criam uma série de conteúdos de mídia feitos por crianças, adolescentes, feitos por pessoas chamadas de doentes mentais, etc. E ela falou muito claramente sobre isso. Quer dizer, ela falou, não adianta a gente querer ensinar respostas para perguntas que não existem. Falando da educação, eu achei tão brilhante isso. Então, aqui, quando você fala de treinamento, se você fala, teu olho brilha. Sabe? Porque sabe eu por quê? gosto muito. Porque você está falando do despertar da consciência humana. Exatamente. E não simplesmente de entrar dentro de uma empresa e falar, gente, daqui para frente vai ser assim, 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 assim. Não. Deixa eu entender. Onde é que está essa angústia? Deixa eu entender como é que se sente alguém que hoje é o corruptor dentro da empresa. Será que essa pessoa se sente realmente tão bem assim quando ela volta para casa, abraça a família, pega a criança no colo? Será que ela se sente coerente? E você sabe que é interessantíssimo, porque esses programas de prevenção, eles não estão apenas educando as pessoas da empresa, eles começam também a conscientizar, educar, treinar as pessoas-chave, são aquelas pessoas com quem as empresas se relacionam, os consultores, os despachantes, aquelas pessoas que vivem de comissão, de taxa de sucesso, elas também são treinadas toda vez que elas entram em contato com a empresa, porque elas oferecem muito risco à empresa. Claro. Então, esse processo é o processo onde trabalhamos nós, trabalham os auditores, porque toda a corrupção acaba não sendo mostrada no livro, né? Então, os auditores trabalham muito, o pessoal de RH. É um grupo imenso de pessoas. Uma cadeia de pessoas. Uma cadeia de fornecedores, de partícipes do processo corporativo. Isso, e o trabalho é maravilhoso porque ele vai como as marolas do mar. Porque você treina os componentes da empresa, que vão treinando os fornecedores, os consultores, e assim vai por muito e muito, muito no oceano inteirinho. E é um trabalho realmente maravilhoso porque você começa a ver o resultado, as pessoas terem a consciência disso. E a verdade é, como eu disse para você, e eu creio nisso, que se você acabar com o corruptor, você pode acabar com a corrupção. Acabando-se com o corruptor, se acaba com a corrupção. Muitíssimo obrigada, doutora Isabel Foi um prazer Franco. imenso meu. Que aprendizado e que despertar que você trouxe de consciência hoje aqui. Até o próximo Mercado Ético.